Na segunda parte da nossa aula, falarei um pouco sobre a composição da população brasileira. Então, até 1960, nossa população ela tinha um grande número de pessoas até 14 anos, né? Era uma população jovem, adolescente. A partir desse período, 1970, 1980, a partir de 2000, a configuração da nossa pirâmide etária mudou significativamente. Hoje existe um número muito grande de idosos, né, pessoas com mais de 60 anos, e para este público, o governo criou o Estatuto do Idoso. E nesse slide tem alguns direitos, né, da pessoa idosa. Então vamos lá. Prioridade ao processo judicial. Então os casos de processos que envolvem idosos têm prioridade. Os idosos também pagam meia entrada em alguns eventos, teatro, cinema, espetáculos de música e visita a pontos turísticos. Então, eles têm direito a pagar metade. Em alguns lugares, eles não precisam pagar, né, a entrada. O governo também tem a obrigação de distribuir medicamentos, principalmente os que controlam a hipertensão e a diabetes. Os idosos também têm direito de adentrar no transporte público, seja ele no espaço urbano ou interestadual. Vamos supor que na família de algum de vocês tem alguma pessoa com mais de 65, 70 anos e queira viajar para Brasília de ônibus. O que essa pessoa deve fazer? Vai até a rodoviária, né, ao guichê, e solicita a passagem. E a partir dessa solicitação, o idoso consegue a sua passagem gratuitamente. Quando vocês viajarem em ônibus, percebam que as primeiras poltronas têm uma capinha amarela, que é reservada aos idosos, gestantes, pessoas com deficiência. Então, são quatro poltronas destinadas a este público. E pessoas com mais de 60 anos também, elas são isentas de pagar o IPTU, que é um imposto que as pessoas pagam anualmente. E tem 5% das vagas de estacionamento reservada para eles. Nessa pirâmide tem a distribuição por sexo, né, da população, sexo e grupos de idade. E foi realizado pelo IBGE em 2010, nosso último censo. Lembrando vocês que 2020 seria ano de censo, mas será adiado. E a cada 10 anos o IBGE faz essa pesquisa, que vocês trabalharam este conteúdo no ano passado. E o que podemos concluir com esta pirâmide? Que existem mais mulheres do que homens, que o número de pessoas entre 0 a 4 anos tem diminuído, né? Assim como de 10 a 14 anos, e a população a partir de 50 anos, 45, 50 anos, ela deu uma aumentada. Deu uma aumentada se vocês compararem com o censo de 2000. Dê uma procura aí no Google e olhem bastante como era a população há 10 anos, melhor, 20 anos atrás, ok? E assim é interessante que aparece o número de pessoas com mais de 100 anos, né? Um pouco mais de 23 mil pessoas. E aqui no Brasil tem aumentado o número de pessoas com um século. Já em alguns países do continente asiático, esse número é muito, muito grande, né? Em algumas regiões asiáticas, as pessoas têm hábitos de vida muito saudáveis em relação a nós. Questão da alimentação, do consumo de bebidas, de dormir 8 horas por dia, né? De praticar alguns exercícios, como meditação, yoga. Então, ajuda essa população a viver um pouco melhor em relação a outros locais. Na Europa também tem uma população muito idosa em alguns países. O Canadá já tem um número muito crescente. E algumas regiões da Alemanha também apresentam o número de idosos significativamente. E é interessante que os países europeus eles trabalham com planejamento familiar. E muitos casais optam por ser pais só após completar 35 ou 40 anos. Primeiro eles
passa por esse processo de ingressar na universidade, depois trabalhar e ter uma estabilidade financeira adequada para poder ter filhos, adequada na visão do mundo europeu. E no último censo, houve também um dado muito interessante e que também me deixa muito feliz, que é o número de pessoas que se declaram negras, né? Aumentou muito. Olha, na partezinha vermelha é o censo de 2000 e na azulzinha 2010. Percebam que o número de pessoas que se declaram pretas aumentou 1,4%. E por que as pessoas não se declaravam negras antes disso? Meus queridos, desde o ano passado nós estudamos um pouco sobre os períodos, né? Aqui, períodos administrativos no Brasil. Falando sobre monarquia, república. E vocês também estudaram a forma que os negros foram obrigados a virem para o Brasil para ser escravos. Estudamos também um pouco das leis abolicionistas e entre aspas, liberdade que os negros conseguiram com a Lei Áurea, que analisamos e fizemos uma reflexão que essa lei, ela não é aquela de vias de fato que acaba com a escravidão. A escravidão ela já vinha terminando, ou melhor, já vinha deixando de existir há alguns anos antes da assinatura da Lei Áurea. Lembre aí da importância do Dragão do Mar, né, no Ceará, já que esse estado foi o primeiro a criar ou melhor, libertar os escravos, né? E nós temos uma herança colonial muito grande, marcante, e que deixou sequelas na população negra. A questão do racismo, que é necessário discutir este assunto diariamente. A população preta sofre constantemente a discriminação, né? Seja críticas ao cabelo, à tonalidade da pele. Segundo o próprio IBGE, mulheres negras recebem muito menos do que mulheres brancas em determinadas regiões do país. Existe também a questão do racismo, né, impregnado em alguns estabelecimentos. Outra questão que envolve o negro é o número, né, de pessoas que morrem no Brasil. A maior parte é da população negra. E é necessário fazer uma reflexão sobre o que leva à exterminação da população negra em pleno século XXI. Né? Em muitos países, os negros começaram a ter alguns direitos a partir de 1980, 1990, 1970. Né? Chegou um período, por exemplo, nos Estados Unidos, que negros e brancos não estudavam na mesma sala, não poderiam ficar no mesmo ônibus. E hoje existe pouca representatividade do negro, por exemplo, no poder executivo, legislativo e judiciário, né, nos 3 poderes. Então, poucas cadeiras são ocupadas por mulheres no Congresso e nas câmaras. E isso é uma herança do período colonial. Então, as pessoas estarem se assumindo, assumindo não, se declarando negras, é de uma relevância enorme. E eu acredito que no próximo censo, esse número aumentará bastante. E por que isso acontece? Isso tem acontecido devido à participação popular, né? A procura a luta, né, por direitos, o fortalecimento da identidade negra aumentou bastante, a questão de assumir o visual, seu black. O número de escritores negros também deu uma aumentada, de negros na universidade, de negros no mercado de trabalho. Então isso é um fortalecimento da identidade negra. E mesmo com todo o processo doloroso que os negros passam no Brasil, o fortalecimento é uma coisa extremamente importante, né? A questão de ser ombro um para o outro, de ter empatia, né? Tem até uma camisa que eu gosto muito, foi um presente de aniversário de tia Nayara, que foi professora de vocês no ano passado, continua sendo, né, de artes, e que é uma representação de uma mulher de Black Power, uma mulher que luta pelos seus direitos.
E hoje, século XXI, a população preta, ela continua resistindo, né, a tudo que a sociedade tenta impor sobre nossos corpos. E eu termino a aula de hoje usando uma frase de Djamila Ribeiro, que é uma das maiores escritoras do país. Ela é negra, nasceu em Santos, São Paulo, e é uma mulher incrível. Ela diz: minha luta diária é para ser reconhecida como sujeito, impor minha existência numa sociedade que insiste em negá-la. E essa forma de negação é quando as portas do mercado de trabalho se fecham por causa da cor da pele, do visual do negro. Essa questão de impor a existência, é ocupar lugares de debate, de fala, é entender que mesmo quando exista um, dois negros em uma sala de aula ou na universidade, isso é um motivo para vangloriar, porque aos poucos nós estamos ocupando muitos espaços, ok? Então, um beijão, boa semana e até segunda.